Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Meninos Eu Vi. Cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias, dissecados aqui por mim, Rodrigo James, todas as semanas. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a vocês que ouviram o primeiro episódio e colocaram este podcast na parada de cinema e TV do Spotify, logo em seu primeiro final de semana. Muito obrigado mesmo e vamos, que é assim mesmo que se cresce. Começa pequenininho e vai que vai que vai. Você já sabe que este é o meu podcast e aqui eu mando, falo o que quero, mas nem tanto assim. Porque eu quero também o seu palpite, a sua opinião. Pode encher a caixa de mensagens aí do seu agregador de podcast predileto ou me mandar uma diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br. Cotonizio se escreve com C no início e S. Ou nas minhas social medias, Rodrigo James no Twitter, Threads ou Instagram. Ou até faz um comentário lá no YouTube, já que este podcast também está no meu canal do YouTube, @Rodrigo James. Sei lá, tem um monte de maneiras de você falar comigo e eu tô de olho em todas elas, ok? E antes da gente começar propriamente dito mesmo, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e cadastrar, acesse o malanewsletter.substack.com ou vai aí nas minhas redes que tem todos os links lá. Vamos nessa? What happened in the last case you worked with Navarro? That was good. Until it wasn't. Never too late. Eu não sei se você, caro ouvinte, cara ouvinte, já era vivo ou viva em 1989 ou foi 88, não me lembro, quando a Rede Globo exibiu o último capítulo da novela Vale Tudo. Naquele momento, todo o país parou para saber quem era o assassino ou assassina de Odete Roitman, uma das grandes vilãs da nossa ficção. E a gente ficou sabendo que a personagem Leila de Cássia Kiss era a assassina. Fast forward para alguns anos no tempo, e eu não sei se você se lembra da série Twin Peaks. Eu não acredito que você não se lembra, e se você não tiver visto Twin Peaks até hoje, por favor, dê um pause neste podcast e vá assistir toda a série Twin Peaks de David Lynch. Na verdade, não precisa dar um pause no podcast, não. Pode ser depois que ele acabar, ok? Mas a gente ficou ali assistindo o último episódio daquela primeira clássica temporada, querendo saber quem matou Laura Palmer. E qual a resposta que a série nos deu? Uma resposta meio dúbia. Sim, a gente teve ali um assassino, mas eram tantas as questões levantadas com aquele final que a gente ficou meio no ar. True Detective Night Country, ou Terra Noturna, a quarta temporada de uma das séries, e eu não vou falar aqui a palavra franquias, ok? Mais famosas da HBO, também teve um final desses, mas calma, será que foi bem assim? Vou chegar lá. Antes, vamos rebobinar um pouco a história. Night Country é o subtítulo desta quarta temporada, que foi escrita e dirigida por Issa Lopes e estrelada por Jodie Foster e Kali Reis. Kali Reis, eu não sei se vocês sabem, é uma boxeadora. Eu também não sabia, fiquei sabendo na pesquisa para esse episódio. As duas interpretam duas policiais numa cidade no Alasca, cidade de Ennis, no Alasca, que precisam investigar e tentar desvendar o sumiço de 6 homens em uma estação de pesquisa no Ártico. Bom, isso é só o início da história, porque tem uma série de tramas e subtramas que vão sendo desenvolvidas e desenroladas e apresentadas para nós na medida em que os 6 episódios, eu achei até pouco 6 episódios, tá? Desta temporada vão se sucedendo.
Rapidamente a gente percebe a relação entre as duas, que não é uma relação 100% amigável. A gente vê que tem um caso no passado, tem uma história entre as duas no passado que as desconectou. E sim, a gente vê rapidamente também que esta história, esse caso, é um outro assassinato cometido ali na região de uma garota que protestava contra a presença de uma mina ali na cidade de Ennis e toda a corporação responsável pela mina e por aí vai. Na medida em que os episódios de Night Country foram se sucedendo, eu fui percebendo até nas redes sociais que a série teve seus altos e baixos, em especial o episódio 4. Eu confesso pra vocês que eu acessei as redes sociais, em especial o Twitter, depois do episódio 4 e não entendi nada. As pessoas, vírgula, porque nem todo mundo teve essa opinião, acabando com aquele episódio, dizendo que a série havia morrido, que havia ido pra um caminho que não interessava e por aí vai. Eu realmente não entendi. Primeiro que eu fiquei me perguntando qual é o caminho que essas pessoas realmente queriam que a série fosse. Pra mim, tava tudo nos eixos e caminhando para um final interessante. Eu só achava que a série não daria conta de contar, desculpem a expressão, todas as histórias e sub-histórias apresentadas ali e fechar todas essas histórias. E aos poucos eu fui percebendo que essa sim era mais uma série que não ia fechar todas as histórias e que ia deixar um final aberto. E aí a gente precisa fazer um parênteses. Uma das coisas que mais me irrita na atualidade, em especial na crítica a séries e filmes, é a profusão de vídeos no YouTube, acho que o YouTube é o principal lugar para isso, do tipo explicando o final. Eu tenho certeza que se você procura por vídeos no YouTube de alguma determinada série ou de algum determinado vídeo, você já passou por esse vídeo explicando o final do filme tal. E aí tem ali o crítico ou o influenciador contando pra você o que aconteceu no final. Isso não é só no YouTube. Na pesquisa, inclusive, aqui para essa True Detective Night Country, eu encontrei textos, sites, falando do final da temporada, o que aconteceu, explicando tintim por tintim o que aconteceu. Lembra quando eu falei aqui atrás de Twin Peaks? Pois é, Twin Peaks foi a primeira série dessas que eu assisti na expectativa de ver o que ia acontecer, e a gente tá falando de uma época em que não tinha YouTube, não tinha spoiler, não tinha texto te contando o que ia acontecer, você tinha realmente que assistir aquele episódio para entender o que ia acontecer. E eu acho que foi a primeira série que eu assisti e eu fiquei no ar. Só que isso pra mim, ao longo do tempo, ficou sendo muito mais instigante. Eu hoje acho muito melhor, muito mais instigante, é a palavra correta, assistir a uma obra audiovisual com um final aberto, com um final que não explica tudo. Eu costumo brincar que eu não quero o final Scooby-Doo. Vocês lembram do Scooby-Doo? Que todo episódio tinha lá o mistério desvendado, principalmente pela Velma? Pois então, Vale Tudo, que eu citei aqui atrás, é uma novela e, como uma telenovela, tem sim lá o seu final Scooby-Doo. Então no final a gente descobriu quem matou a Odette Roitman e por aí vai. Twin Peaks não. True Detective Night Country, sim e não. Na verdade, e eu não quero aqui dar muito spoiler sobre o que aconteceu, mas sim, tem algumas coisas que eu posso falar aqui que são determinados spoilers, você já sabe como é que isso funciona, né? A gente desde o início já sabia que existiam dois mistérios que precisariam ser desvendados ou não no último episódio. Quem matou os tais pesquisadores? E aí, se você já acompanhou a série, você ainda não acompanhou a série? Então, ó, vou colocar aqui um aviso de spoiler, tá?
Bom, pra você que acompanhou a série e continuou ouvindo esse episódio, a gente precisava saber quem matou aqueles pesquisadores e principalmente porque eles formaram aquela escultura que eu achei maravilhosa, um trabalho de direção de arte incrível, ali na neve. Por que que eles não fugiram? Por que que eles ficaram congelados, todos nus? A gente precisava saber quem matou esses pesquisadores da tal estação Tsalal. E a gente precisava também entender o que aconteceu com a menina Annie, a jovem Annie, que era o caso anterior que foi ligado rapidamente a esse caso, o que acabou juntando novamente as duas policiais, Danvers e Navarro. E por mais que a gente tenha tido ali um desfecho com as faxineiras nos contando o que aconteceu com os pesquisadores, nos contando como é que elas cuidaram dos pesquisadores, elas expulsaram os pesquisadores da estação de Tsalal nus. Tem uma série de perguntas que ficaram no ar. Por exemplo, por que que eles não voltaram para pegar a roupa deles, né? Mas isso não importa. Eu, particularmente, nem sei se a gente deve comprar essa versão delas, porque elas mesmas falam que essa é uma história que elas inventaram. Será que elas realmente inventaram essa história? Será que essa história que elas contaram para as duas detetives foi para saciar uma certa curiosidade das duas detetives, mas que não corresponde à história real? Será que a gente ainda está no ar nessa história? E será que realmente existia um espírito da tal Annie ali circulando a cidade de Ennis e principalmente a estação de Tsalal? E foi esse espírito que acabou ocasionando a morte dos tais pesquisadores? E será que esse espírito... Vocês viram que a série tem toda uma história indígena, tem toda uma história de tribos indígenas ali no Alasca. Vários personagens e várias personagens são descendentes de indígenas e pertencem, e tem toda uma história, um misticismo indígena pairando sobre a série e sobre todos esses personagens. Então será que o tal espírito da Annie, que teoricamente foi o que matou os personagens, como a gente vê no primeiro episódio, será que isso realmente era um espírito? Será que realmente era esse espírito da Annie? Ou será que existiu algum mistério por trás? Será que existe uma explicação racional e plausível para isso? Não sei. E é isso que eu achei legal nessa quarta temporada. Eu também, como vocês, fiquei esperando o sexto episódio me contar tudo tintim por tintim, mas na medida em que a série foi se desenrolando, e eu acho que essa sexta temporada é a temporada que mais remete à clássica primeira temporada de True Detective, aquela lá com Woody Harrelson e Matthew McConaughey, com todos aqueles mistérios, com todo aquele misticismo envolvido, eu acho que essa temporada remete muito àquela em vários temas, tem várias conexões entre as duas temporadas, e isso me agrada muito mais assistir do que ter o tal final Scooby-Doo que eu já disse aqui pra vocês. Por quê? Eu gosto de uma obra audiovisual que nos faz pensar. Eu gosto de uma obra aberta porque ela quer que a gente fique imaginando, ela quer que a gente fique tecendo as nossas teorias. Eu tenho 1001 teorias sobre os finais que eu não vou contar aqui pra vocês para não sugestionar, mas eu quero que vocês criem as suas teorias. Uma obra audiovisual tem esse papel também, nos fazer pensar. Aliás, tem esse papel também não. Eu acho que é o papel principal de qualquer obra audiovisual ou de qualquer obra de arte, nos fazer pensar. E assistir a uma obra como True Detective Night Country, pra mim, é como estar diante de um quadro enigmático que você fica ali horas no museu olhando pra ele, tentando desvendar as 1001 nuances, as 1001 conexões que o artista faz, e às vezes você não chega em lugar nenhum, mas não tem problema. A arte é feita pra isso, a arte é feita pra te instigar. A arte é feita para te provocar. A arte não é feita para te dar respostas. Se a arte te desse respostas, ela não seria tão incrível e não teria um impacto tão forte na sua vida, na minha, na sua, na nossa vida, como tem.
Por isso mesmo, eu não concordo com as pessoas que detrataram esta quarta temporada, em especial o quarto episódio. E se você é um desses que parou de assistir essa temporada no quarto episódio, só posso lamentar, porque você perdeu o episódio 5 e o episódio sensacional de número 6, que fecha, de certa forma, toda essa história. Fica aqui, inclusive, uma menção de louvor para as duas atrizes principais, tanto a Jodie Foster, que é uma atriz que eu amo, adoro, e a Kali Reis, que eu estou conhecendo agora, não sabia que ela era uma boxeadora, que nos brindaram com duas performances espetaculares. E todo o elenco da série também, que tem desde a Fiona Shaw, que a gente conhece ali de Harry Potter, né? John Hawkes da série Deadwood, o Finn Bennett de The Nevers, né? O Finn Bennett que faz um papel muito difícil, que é o policial Peter, que tem que lidar com a morte do pai. Com a morte do pai? Não. Com o assassinato do pai por ele mesmo. Imagina o que é você ser um policial e ter que assassinar o seu pai, também policial, por saber que ele estava envolvido em toda aquela trama, naquele assassinato e até nessa história dos pesquisadores da estação de Salol. Na minha cotação, eu dou a nota 3,5 em 5 para esta quarta temporada de True Detective, intitulada Night Country, e eu acho que é a segunda melhor temporada. Só perde para a clássica primeira temporada, que é outra série que, se você não assistiu, termine este episódio e dê o play para você entender tudo isso que eu tô falando. É isso, esse episódio de Meninos Eu Vi fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra deste episódio e deste podcast para os amigos, para os familiares. Vamos crescer cada vez mais esta comunidade. Eu sou o Rodrigo James e encontro vocês no próximo episódio de Meninos Eu Vi. Até lá!